Olá, meu nome é Caleb e assistam Marighella. Oi, eu sou a Juliana e hoje tudo existe para terminar numa foto. Oi, eu sou a Gisele e eu acabei de me formar em letras e não sei o que eu vou fazer da minha vida. Oi, meu nome é Luana e fotos são uma maneira de fazer a realidade parar. E vocês estão escutando? O nome Do livro! vocês já ouviram aqui no comecinho do episódio. A gente tá com uma convidada muito especial, que é a Gisele Eberspacher. Eu falei certo o sobrenome? Foi uma das opções. A gente já é acostumado a ouvir muitas coisas, então... Você tá errado, Caleb! Eu fui tão confiante, assim, eu fui tão seguro de mim mesmo, assim, que... A gente já ouviu muita coisa na família por causa do sobrenome, né? Eu me acostumei a falar a versão alemã, que é Eberspacher, mas Eberspacher é o que boa parte da minha família fala, então tá no jogo. Tá no jogo. Porra, a versão alemã é legal, eu gostei da versão alemã, assim, eu acho que eu vou treinar pra falar agora a versão alemã. É o meu sobrenome, eu só falo em português porque... Não. Então, o meu é alemão, é difícil, mas é muito curto. 4 letras, você já soletra, sabe? Dói menos, eu acho. Dói menos. É verdade. Já dá pra falar quase soletrando, né? Sim, geralmente eu já falo soletrando. Meu protocolo é parecido. Eu falo Eberspacher, eu vou soletrar E de elefante, B de bola. Começa. Pô, mas eu gostei dessa opção de é uma das versões, porque às vezes me chamam de, não é alemão, né, mas às vezes eu gosto quando eu falo Caleb, a pessoa, oi Kleber. Eu amo Kleber. Kleber é demais, assim, eu já respondi como Kleber, já uma vez eu desisti e falei, é Kleber, isso mesmo, pode me chamar de Kleber. Eu sempre tenho planos de começar a te chamar de Kleber e eu esqueço. Ai, Deus. Bem, apesar da nossa pequena aula aqui de sobrenomes, porque são 3 sobrenomes alemães, né? Não é exatamente. Esse não vai ser o tema do nosso podcast. A gente vai fazer aqui um especial do nome da leitora com a Gisele. Então, aqui hoje a gente já começa agradecendo a Gisele por estar nessa noite de feriado aqui com a gente. Muito obrigado, Gisele, de verdade. Assim. Imagina, alegria minha. Alegria minha. Fiquei toda nervosa de participar. Me senti muito ilustre. Que legal. A gente começa normalmente com a Baby Gisele, assim, como é que foi, quando você aprendeu a ler, Gisele, se você tinha incentivo na família, você era uma criança que ninguém lia e você começou a ler, como é que foi esse seu início como leitora? Eu tenho 2 irmãos mais velhos, minha irmã é 9 anos mais velha que eu e meu irmão são 11 anos mais velho que eu. E quando eu era criança, eu estava numa família de adultos, né, e eles liam para a escola, né, eles estavam lendo e estudando, tinham uma coleção Vagalume, essas coisas assim. E era muito, acabava sendo uma criança que brincava muito sozinha por causa dessa, né, configuração das idades familiares ali. E eu via muito eles lendo desde sempre, né? E eu acho que foi isso que despertou em mim. Eu era uma criança meio atípica, eu nasci em 90 e eu gravava fitas com as musiquinhas, assim, que eu ouvia na rádio, porque eles gravavam fitas com as músicas na rádio, né? Ninguém das minhas amigas fazia isso, mas lá estava eu, porque eu via eles fazendo, eu achava muito legal. Então, eu era essa criança. E eu via eles lendo e queria ler também, né? Então, eu comecei a aprender a ler na escola, não fui nenhum tipo de criança prodígio nesse sentido. Com 5 anos, estava na 5 para 6, assim. E foi aí que começou. E eu tinha livros em casa, não diria que tinha muitos livros em casa, mas tinha livros em casa por causa deles, né? Então tinha todos esses livros que eles liam para a escola que também estavam lá em casa. E foi por aí que começou, então. Aí eu lembro que quando eu comecei a escola num lugar, depois na primeira série, a antiga primeira série, eu fui para outra escola. E lá tinha uma feira do livro todos os anos. Então, meus pais me davam dinheiro para comprar um livro por ano na feira do livro. Então, tinha toda uma coisa especial ali para mim. Aquele momento, né, de poder comprar aquele livro e tal, que era muito legal. Eu tenho o primeiro dos que eu comprei, eu tenho até hoje, que é um livro de fadinhas que mandavam cartas umas para as outras, e daí tinha um envelopinho que você pegava e a cartinha tava dentro, assim. Tipo, é um livro minúsculo desse tamanho, assim, mas enfim, era uma graça.
Que curioso essa configuração, né, dos irmãos mais velhos, né? Porque é uma diferença muito grande, né? Assim, 9, 11 anos para quando você... Acho que depois de mais velho, não tanto, mas acho que quando você é criança, a diferença é gigante, né? Assim, porque os interesses são completamente opostos. Acho que talvez 9 perto do 11, ok, ainda tinha alguma semelhança, né? Só uma curiosidade, seus pais são leitores, Gisele? Só, enfim, já tinha alguma coisa pensando nos seus irmãos nessa relação de leitura? Eles são, como que eu posso dizer, leitores não frequentes, mas leitores eventuais. Meu pai já faleceu, mas ele era daquela pessoa que tinha um livro que estava meio que sempre por ali, assim. E meu pai gostava de estudar, não conseguiu estudar tanto quanto gostaria, mas ele gostava muito de estudar, então tinha um pouco uma cultura. Minha mãe lê muito agora, que está aposentada, não era uma imagem que eu tinha muito clara da minha mãe lendo quando eu era criança, por exemplo, né? Mas ela lia, por exemplo, Seleções, da revista, ou coisas assim, então não eram leitores vorazes, pro nosso padrão de internet, digamos assim, né? Esse padrão muito específico de leitores que a gente se encontrou na internet, mas assim, não eram não leitores, mas não eram leitores frequentes. Você é da onde, Gi? A minha família é de Santa Catarina, mas eu nasci em Curitiba. Eles se mudaram para Curitiba e eu nasci em Curitiba e moro aqui até hoje. Você falou das Seleções, eu fui leitora das Seleções, eu amava de todo o meu coração, sempre tinha aquelas histórias terríveis, escabrosas, de alguém que se perdeu no Ártico com 7 cachorros, né, alguma coisa sempre muito intrincada, eu adorava essas histórias, eu adorava as Seleções. Eu lembrei de Seleções esses tempos porque eu comprei um livro no Sebo e eles me mandaram umas seleções junto com o pedido. E foi um momento muito nostálgico abrir a caixinha e ver aquelas seleções lá junto, assim, foi muito divertido. E é bem isso que você falou, essas são as histórias típicas. E tinha também a parte de piadas também, né, que toda criança gostava que tinha uma parte de adivinha, de piada. Meu avô lia Seleções, eu acho que ele assinou por uma época também, meu avô por parte de mãe. E aí eu gostava de ler essas histórias menorzinhas também. Acho que é uma instituição da família brasileira dessa época, né? Alguém da família sempre lia, alguém tinha esse contato ali com as Seleções, né? Mas voltando aos livros infantis, enfim, você falou que começou então, de fato, né? Você tinha essa referência dos seus irmãos, mas na escola que você de fato começou a ler e tudo mais. Era uma coisa que você gostava de fazer desde criança? E se você lembra, né, além desse da fadinha, que eu acho que tem muito isso, né? De quando você tem o seu primeiro livro, né? Essa coisa de ter, né? De pertencer, assim, é bem importante para um leitor, para uma pessoa que gosta de ler. Algum outro livro que você lembra dessa fase que você estava começando a ler, que você gostou muito? Eu tinha um livro muito grande, e esse às vezes, eu eventualmente comecei a ler sozinha, mas às vezes liam para mim também, que era um livro desses de contos de fadas, eu acho que chamava Um Tesouro dos Contos de Fada, alguma coisa assim, era um livro fofinho, sei lá, era uma espécie de capa dura, só que tinha um acolchoadinho, assim, e super ilustrado, e tinha um cheiro maravilhoso, assim, de papel gostoso, assim, e aquele livro também, assim, fica muito na minha memória, assim, ele não tá aqui em casa, eu acho que ele tá na casa da minha mãe ainda, mas é um livro que fica muito na minha memória, e eventualmente chegou Harry Potter, né, eu já era um pouquinho mais velha, mas eventualmente eu comecei a ler Harry Potter também. Mas é bem curioso, Ju, você ter levantado isso da coisa do ter o livro, porque eu demorei muito tempo para desapegar um pouco dessa ideia, assim, mas na minha infância e adolescência, para mim, ter o livro era essencial para a leitura do livro, assim, a escola tinha uma biblioteca interessante, não incrível, mas assim, tinha uma biblioteca legal. Mas eu gostava até de ficar na biblioteca e de ver os livros na biblioteca, mas eu via os livros e anotava o nome para pedir para os meus pais depois. Tipo, a coisa do pegar emprestado e levar para ler, assim. E eu não, assim, é uma coisa que eu sempre achei muito curiosa, esse apego que tinha de ler e consumir o livro ao mesmo tempo, né? De ser importante naquela época. E foi uma coisa que eu desapeguei muitos anos depois, de, nossa, não preciso gastar dinheiro, posso pegar na biblioteca, né? Enfim,
É uma coisa que chama muito a minha atenção, assim, não sei o que aconteceu naquele caminho ali que saiu isso, mas era assim, tinham pedido de emprestar, assim, era uma coisa ridícula, assim. Hoje eu assumo isso amplamente, mas eu não gostava de emprestar, e quando eu tinha que emprestar, a pessoa tinha que devolver como se não tivesse encostado no livro, senão eu ficava chateadíssima, assim. Era, assim, completamente fora de proporção e bem desnecessário, mas enfim. É que eu fico com a impressão, não sei se posso estar meio numa ideia. Eu tenho a impressão de que talvez tenha uma coisa meio de afirmação como leitor, né? Desse começo de leitor, né? Assim, eu fico imaginando do tipo, os seus irmãos já tinham outras coisas, né? E essa questão do livro, como você falou, começou aos pouquinhos, eu acho que é um pouco dessa construção de tipo, não, isso é importante, né? De se apegar nesse sentido, talvez, né? Total, e aquela coisa de começar a montar uma bibliotecazinha que te representa, assim, né? De marcar aquela coisa, esse é meu canto da casa, minha identidade, meu não sei o quê e tal. Permeia muito essas coisas, assim. Mas devia ser insuportável conviver comigo, basicamente. É um pedido de desculpas para quem tinha que conviver comigo, porque devia ser péssimo. Mas era isso, era isso. Eu amei que você falou isso, porque eu acho que todo mundo tem essa fantasia da biblioteca que me representa, né? Como se alguém fosse entrar na sua biblioteca e fazer uma avaliação ali, né? Descobrir se você é uma leitora de verdade ou não. E isso nunca acontece, né? As pessoas simplesmente não se importam, principalmente quando você é criança. Ou só hoje em dia olha e fala, nossa, você leu tudo isso? Né? Tipo, esse é o julgamento que as pessoas fazem. Uhum. Não, em geral as pessoas entram aqui em casa e falam, nossa, mas como que é limpar tudo isso? E ninguém fez nunca um julgamento do meu caráter pelos livros na minha estante. Não, é uma decepção, não é? Porque a gente espera por isso a vida inteira. Uma leitura, assim, algo meio psicologia, assim, não, essa análise nunca aconteceu. Não, nunca aconteceu. São sempre pelo lado prático, né? Do tipo, você já leu tudo isso? Ou, mas você gosta de livro normal ou livro de historinha, assim, né? Ou então, você tem isso tudo de Kozak Naif, né? Se já for uma pessoa do mundo dos livros, talvez role isso também. Olha, eu tô chegando num ponto que eu acho que a Kozak Naif indica a idade de leitura da pessoa, assim, sabe? Se você começou a ler há bastante tempo, você tem Kozak Naif na sua estante. AC e DC, né? Uhum. Acho que sim. Não, é porque acho que nem precisava do dinheiro, porque a Kozak, o que fazia de promoção com 50%, isso eu comprava livro da Kozak a R$10, é que hoje em dia ele custa 500, né? Mas se você for jovem e rico, talvez você tenha Kozak, esse que é o ponto. Exatamente. Exatamente. Não, até porque, assim, hoje se a gente pensa em preço de livro, esses dias lá no grupo, eu acabei nem comentando, mas eu tinha um livro da companhia que me chamou a atenção, uma capa rosa, eu não lembro agora o nome. É Loira Suicida. 150 páginas, assim, não tem, assim, é uma capa normal, brochura e tal, e aí eu lembro que a mesma coisa que o pessoal no grupo fez, do tipo, chamou atenção, foi olhar o valor, e aí, tipo, sei lá, tava R$82, R$85, aí eu olhei e falei, nossa, sabe quando você dá tão, não, tá bom, tudo bem, deixa aquilo. Hoje em dia as coisas estão mudadas, né? Eu lembro que nessa época da minha infância, meus pais me davam tipo R$10 pra comprar um livrinho na feira do livro, né? Não era assim uma fortuna nem nada, era o que rolava, assim, né? E você já comprava um livrinho de criança colorido, né? Outros tempos. Outros tempos. Mas é que é engraçado, né? Porque mesmo no livro infantil, né? Eu lembro que o pessoal às vezes criticava muito, né? Esses em shopping, quando tem aquelas feiras, né? Com os livros um pouco, né? Mais simples, vamos dizer assim. Mas é isso, é do tipo, cara, até, sei lá, R$15, R$20, assim, você poder comprar um livro, né? Assim, lógico, a gente pode ir no sebo, você consegue encontrar, mas manter esse espírito, ainda que a gente estava brincando com a parte, né, de ser criança, mas esse espírito do desejo mesmo, né, é importante, né, acho que no nosso de leitor tem muito isso, né, assim, de manter vivo um pouco essa vontade, né.
E pensar que os espaços do livro são muito inacessíveis para muitas pessoas, né? Eu fico pensando, eu que estava numa escola que tinha uma biblioteca legal, que podia pegar emprestado, eu não me sentia completamente confortável em emprestar os livros. Não era um caminho natural para mim, assim, enfim, podemos conversar sobre os motivos, mas não era um caminho natural para mim pegar os livros. Então, ter esses espaços que são fáceis de entrar, fáceis de ver, fácil de entender o preço, e ser um preço acessível, nossa, eu acho muito importante, porque, querendo ou não, bibliotecas e livrarias que cada vez são mais raras nas cidades, né, não são, às vezes, espaços tão fáceis de você entrar e entender como funcionam, né. Muitas vezes tem algo de intimidatório, né? Eu lembro que na biblioteca da minha escola era a popular biblioteca que você não pode escolher o livro. Você tem que pedir para a pessoa para ela pegar o livro para você. Eu nunca pegava, porque eu morria de vergonha. E eu não sabia exatamente o que eu queria também, né? Essa coisa de você poder passear, escolher, folhear, pegar no livro, né? É uma coisa que eu lembro que me marcava na biblioteca da escola, é que a maior parte dos livros não era mais novo, que obviamente é normal e não é um problema. Mas quando você tem 7, 8 anos e você vê aqueles livros brilhantes e coloridos e você se empolga com aquilo, né? E daí o da biblioteca não é, o da biblioteca tá encadernado com aquelas coisas aqueles plásticos amarelos e tal, e você não se, né, o apego é diferente, né, impressionante, né, como essa uma geração muito de consumo, né, e isso marca até a leitura. Bom, você falou então que mais na juventude você também foi uma leitora de Harry Potter, né, mas, enfim, indo um pouco mais além, assim, como é que continuou a sua... Tem uma época da nossa vida que a gente tem que começar a ler aqueles clássicos na escola, né? E aí muita gente acaba parando de gostar de ler nesse período, né? Como é que foi isso para você, de ler esses clássicos e a sua relação com eles hoje em dia? Então, essa é uma longa história. Então, eu descobri Harry Potter em determinado momento. Eu acho que existiam 2 no Brasil já, e comecei a ler isso. E comecei a frequentar âmbitos de internet, espaços de internet que falavam sobre Harry Potter. Eu era meio tapada pra internet. E meus irmãos, como eram mais velhos demais, eles não eram mais velhos do tipo, vamos ser, tipo, apresentar as coisas pra eles eram mais velhos demais, e tipo, sai do computador que eu quero usar logo, assim. E então eu não tive esse apadrinhamento na internet, digamos assim, era meio se vira. E a bolinha que eu encontrei na internet eram esses sites de Harry Potter que só falavam sobre Harry Potter e coisas afins. Então eu entrei numa época em que eu só lia Harry Potter e os livrinhos de outras variantes de fantasia que estavam rolando na época. Então tinha uma coleção chamada Artemis Fowl, Desventuras em Série. Eventualmente eu cheguei em Senhor dos Anéis. Na época Senhor dos Anéis foi um porre, pra mim era muito difícil. Eu tinha, tipo, 12 anos, provavelmente, assim, 12 para 13 anos, e eu não acompanhei a leitura. Eventualmente eu terminei, mas não era um livro certo para aquela época, assim, sabe? Gisele, mas só uma coisa, você é da geração exatamente do Harry Potter, né? Nasceu em 90, Sim. Harry Potter 97, começa aqui nos anos 2000, 10 para 12 anos, né? Assim, é o que cresceu mesmo, né? E, tipo, foi importante nesse sentido, né? Muito. Eu lembro quando o último livro saiu, eu já lia em inglês, já tinha feito curso de inglês e tal, e foi o primeiro que eu comprei em inglês. Eu lembro que foi caro, foi toda ali uma negociação familiar e tal. E eu lembro que a gente tinha ido pra praia e eu fiquei lendo, e eu tava no último ano do ensino médio, se eu não me engano, ou perto disso. Eu lembro que era um estresse, porque eu tinha que estar estudando, e existia um estresse familiar que era pra eu estar estudando, e eu tava lendo Harry Potter, era tipo isso, assim. Então foi bem essa época de escola quase inteira, né, permeada ali por ler Harry Potter. E então ficou muito marcado por Harry Potter ou grupinhos adjacentes de leituras que estavam sendo comentadas pelo pessoal que lia Harry Potter. Era isso que eu lia, basicamente. Então, qualquer coisa que começou a ser passada na escola ou era meio ridículo, ou era chato. Porque não era aquilo que eu estava acostumada a ler por vontade própria, né? Então eu até li na época do vestibular os clássicos lá que tinha que ler e tal. Gostei de pouca coisa, gostei minimamente de Clarice Lispector. A gente tinha que ler Laços de Família.
Gostei minimamente de Dom Casmurro, mas assim, com aquele pé super atrás, e meio que o resto eu não gostei de nada, assim. E era uma relação muito difícil pra mim. Eu lembro que uma vez eu tava lendo na sala Desventuras em Série, não lembro mais qual, mas um professor de literatura chegou e perguntou o que você tá lendo. E eu fiquei morrendo de vergonha de mostrar pra ele. Ele, não, mas o que você tá lendo? E deu, não é nada, não é nada. E ele querendo saber, assim, querendo se envolver, né, e tal. E eu super dei um corte, assim. Engraçado que eu falo com ele até hoje, né? Eu tenho que perguntar se ele lembra desse episódio, porque eu não tenho a mínima ideia. Mas foi um período muito difícil, assim, tanto que depois dessa época eu lia muito pouca literatura brasileira, assim, por muito tempo. Por muito tempo eu tinha um super pé atrás com literatura brasileira. E para mim era uma coisa muito, eu tô estudando isso do mesmo jeito que eu precisei estudar matemática, eu precisei estudar física, eu precisei estudar química, tô estudando isso. Então fiz, mas não era divertido, não era massa, não era nada, assim, pra mim. É que eu acho que o salto é muito abrupto, né, das leituras do fundamental, né, que hoje em dia é fundamental, mas até a 8ª série, pro colegial, né, atual ensino médio, que aí a gente começa a ler, né, eu acho que é um salto realmente muito grande, e aí tem muita gente que acaba se desestimulando mesmo, né, de ler, assim, um negócio uma meio... leitura que a gente fez no ensino médio, que eu lembro que foi legal, que era Viúva, Porém Honesta, do Nelson Rodrigues. E a gente tinha que encenar, então era grupos, e cada grupo encenava uma cena, era alguma coisa do tipo, assim. E o fato de poder se apropriar da história, de fazer o teatrinho com isso e tal, foi muito legal, por exemplo. Então esse é um livro que eu lembro com mais carinho do que a maioria dos livros, assim. E a gente leu Terra Papagaio, que também é um livro legal, que eu também lembro com algum carinho, enfim, tal. Então, assim, 0 também não é, mas os clássicos foram difíceis pra mim, assim. Nossa, você falou hoje disso de se apropriar. Acho que eu tenho na minha também uma dificuldade um pouco com os clássicos, e acho que o único que eu não tenho tanto, e acho que eu já curti de cara, foi o Memórias Póstumas, porque a gente foi ver uma peça. E aí, assim, nossa, assim, foi, cara, a gente quase não ia, né, não tinha hábito nenhum de ir no teatro e tudo mais, e eu lembro muito do cara andar sabe, tipo, andar entre as cadeiras, assim, sabe, tipo, tinha uma outra ideia, assim, e pensando agora que você falou, pra mim, acho que foi isso, assim, foi ver o texto sem aquele verniz da obrigação, né, de, olha, isso daqui, sem esse peso, né. É muito louco, né? Como essas experiências assim permeiam. E é muito diferente quando você vê alguém real, seja um amigo, um ator, enfim, qualquer pessoa falando de um livro naquele âmbito individual, do que você vê um professor ou um livro didático falando sobre um livro, né? No fundo, eu acho que o YouTube tem um papel muito legal nesse sentido, porque eu recebo muito comentário de gente dizendo que, nossa, eu tô lendo esse livro pro colégio, eu tenho certeza que as aulas do professor ou da professora de literatura são muito mais informativas do que o meu vídeo, assim, e muito mais cuidadas de informação e tal, mas só do fato de ouvir alguém de fora que foi impactado, que tá interessado naquele livro, tem uma coisa diferente, né, que mexe com a gente, assim, eu acho. Bom, colégio. E aí depois você vai pra faculdade de jornalismo direto, Gi? Como é que... Isso, eu entro em jornalismo. Isso, estamos então em 2008. 2008, caloura de jornalismo. Você entrou bem novinha, né? Entrei com 17. Caramba. E o que te chamou a atenção no jornalismo? Por que o jornalismo? Eu pensei em muitas coisas na época, mas jornalismo era mais constante, assim. Eu tenho... Quando eu tinha eu devia ter uns 9 anos, eu acho, eu fiz um jornalzinho da minha família, chamava Jornal Ebers, em Comic Sans, obviamente, com as novidades da família. Então essa era uma coisa que existia, assim, na minha vida, que era uma possibilidade meio que sempre, assim. E depois eu tive pequenas outras paixõezinhas, pensei em física uma época, pensei em psicologia uma época, mas jornalismo foi o que era mais constante nas minhas vontades, assim, e foi o caminho, assim.
E eu gosto muito de ter feito o curso, apesar do caos profissional que vem depois no curso. Eu acho que ele é um curso que abre muitas janelas, assim, ele te apresenta muitas coisas, né? É um curso que te abre muitas ideias, muitos conhecimentos, muitas áreas, muitos campos, enfim, é um curso que apresenta muita coisa. Você não se especializa em nada, mas você aprende de muita coisa, né? É bem esse o sentimento mesmo, né? Eu estudava num colégio mais tradicional, assim, de Curitiba, e é um desses colégios que depois de um certo ponto só está interessado em resultado de vestibular, assim. E então era muito bitolado, assim, né? Um tipo de conhecimento decoreba, pronto para você passar na prova, e não um conhecimento crítico, ou reflexivo, ou como conhecer, ou como estudar. Eles não estavam preocupados com esse tipo de coisa, né? E o curso de jornalismo, querendo ou não, incentiva muito isso, né? De você conhecer muitas coisas e tentar criar um senso crítico e tal. E nesse sentido foi um curso muito importante para mim. Apesar da questão profissional pós-curso, é um curso que eu gostei muito de ter feito, assim, porque eu acho que eu seria uma pessoa muito diferente se eu, por exemplo, tivesse feito letras imediatamente depois da graduação, do segundo grau, assim. Então, é um curso pelo qual eu tenho muito carinho, assim, eu faria de novo, com certeza. E foi em jornalismo que eu conheci a Susan Sontag. Eu imaginei também que tinha sido na faculdade de jornalismo, porque enquanto eu estava lendo pro episódio, eu lembro de ter lido textos desse livro, e eu li o Câmara Clara do Barthes, que eu descobri que vem depois desse. Eu fiquei chocada, porque, né, é que na minha faculdade eles amavam o Roland Barthes, né, então era Deus no céu, Barthes na terra, assim, e aí, pra mim, quando eu li esse livro, eu falava, nossa, Roland Barthes, olha aqui, ela citando, e aí eu, tipo, toma, Juliana, na verdade, provavelmente ele que tá citando ela, sabe, assim. Mas, assim, como é que foi a sua relação com as leituras durante a faculdade, e é mais ou menos nesse momento que você pensa em fazer o canal, ou é depois que você termina a faculdade, o canal no YouTube, especificamente? Eu faço o canal depois que eu termino a faculdade, mas já chego nessa parte, então. A faculdade de jornalismo, o começo tem muita leitura e era difícil para mim, vindo das leituras de Harry Potter e afins, ser jogada no mundo que lê Roland Barthes, né? Mas eu acho que quase todos os calouros de humanas passam por isso, né? Assim, você está acostumado a ler outras coisas e você não está entendendo o que está acontecendo, você tem que começar a ler essa galera toda e oi, o que está acontecendo? Mas entrando, eu vou ter que entrar um pouquinho no livro da Susan Sontag, porque na época, então, a gente precisou ler, no segundo bimestre da faculdade, a gente precisou ler sobre a fotografia. Não é um livro exatamente simples, assim, não é um livro chato, muito pelo contrário, é um livro ótimo, mas assim, não é um livro acessível para uma pessoa de 17 anos, média, típica. Enfim, assim, eu dei uma sofrida com essas leituras e tal, só que mais ou menos nessa época, a Susan Sontag estava bastante na mídia, digamos assim, né? Ela tinha falecido em 2004, então estamos 4 anos depois da morte dela, 4, 5 anos depois da morte dela, e foi nessa época que também saiu Ao Mesmo Tempo, que foi o último livro de ensaios dela, que foi publicado aqui em 2009, se eu não me engano, 2008, em 2009 foi o primeiro volume dos diários dela que foram publicados. Então tinha muita capa do Caderno Mais, da Folha de São Paulo, que era maravilhoso, que tinha ela na capa, tinha, enfim, várias coisas assim rolando. E foi aos poucos que eu fui me identificando com a figura dela, no sentido de dela ser uma mulher, de ela, assim, perto de outras pessoas que a gente está lendo nessa época, ser uma pessoa relativamente jovem, recente, pelo menos. No jovem não, porque ela já tinha falecido, inclusive, mas uma pessoa recente, e uma pessoa que falava também sobre coisas que eu sabia que existiam, né? Não sobre coisas necessariamente super obscuras o tempo todo. E daí que eu comecei a ler obsessivamente as coisas da Susan Sontag. E eu não sei se hoje eu entendo todas as coisas da Susan Sontag, na época menos ainda,
Mas uma coisa que me chama muito a atenção da Susan Sontag é que ao mesmo tempo que ela vai ler as coisas pop, vai falar de umas coisas um pouco mais da época dela, ela tá lá falando dos clássicos e de filosofia e das coisas super antigas. E essa mistura começou a me encantar muito, e foi a partir dessa mistura toda que ela faz que eu comecei a ler mais coisas. Foi ela que me mostrou, você pode ler tudo e você pode falar de tudo que você quiser. E foi isso que marcou a minha leitura. E esse foi o motivo egoísta pelo qual eu escolhi esse livro, porque foi o livro que me apresentou a ela e foi ela que me tornou, acho que, a leitora que eu sou hoje, que eu leio qualquer coisa e tá de boas, assim, né? E clássicos são ótimos e literatura contemporânea é ótima. E é tudo muito ótimo, assim. Mas indo mais diretamente para a pergunta da Ju, quando eu saí da faculdade, eu estava com um emprego na área de sustentabilidade. Eu fiquei lá mais ou menos um ano depois da faculdade. E depois eu entrei num jornal aqui de Curitiba como repórter de economia. E eram todas experiências ótimas. E eu tenho bastante saudades de ser repórter, assim. E aprendi muitas coisas e fiz muitas coisas legais. Mas eu gostava muito de livros, e eu estava nessa época de me formando como essa leitora que lia coisas diferentes, e minha bolha Harry Potter explodiu, porque não fazia mais sentido para mim aquela bolinha que eu tinha, né? E foi o momento em que eu senti que eu precisava falar sobre isso com outras pessoas. E era a época que os canais estavam em ascensão, né? Os blogs já estavam diminuindo, a maioria das pessoas que tinham blogs ainda mantinha um canal também e tal. Bom, já tinha muito blog nessa época, então não é todo mundo, mas enfim, a bolha que eu achei na internet tinha canais. E daí foi isso, e daí eu fiz um canal. Então foi no meu primeiro ano de formada, mas eu já tinha acabado. Eu tinha tido uma super decepção, porque eu tinha tentado um mestrado em ciências sociais e não tinha conseguido, então eu estava fazendo uma pós-graduação, eu estava me sentindo super sozinha, enfim, eu estava toda em crise, e eu queria uma bolha da internet para chamar de minha, basicamente foi isso. E conheci pessoas ótimas, como vocês, por exemplo. Deu tudo certo, afinal, né? Não, você falou de motivo egoísta, né? Mas assim, nossa, sensacional, né? Assim, quando a gente pede, né? No caso, quando a gente fala pra pessoa escolher, é exatamente isso, assim, porque é um que foi importante, não é necessariamente o melhor, não é necessariamente, né? Tipo, mas é isso, assim, é o livro que às vezes você fala assim, você consegue olhar e falar assim, tá, esse aqui foi o que me mostrou um outro caminho, ou enfim, viu as coisas diferentes, né? A impressão que dá é que todo mundo tem um livro meio revelação, assim, né? Um livro que abre espaço para todos os outros, né? E ele não é um livro que fale sobre literatura, né? Ele é um livro sobre fotografia, mas foi por ali que eu conheci ela, e daí foi por ela que, né? Então foi mais ou menos esse o caminho. E mesmo nesse livro, né? O jeito que ela vai abordar fotografia de guerra, mas vai falar da Diane Arbus, e vai falar de arte, vai falar, né? Ela também vai fazer essa costura entre muitas coisas, né? Você lembra os canais que você assistia, Gi? Um dos canais que eu comecei assistindo e que eu acompanho até hoje é a J. Plufts, que eu acho uma querida, assim, ela nem sempre tá com uma frequência altíssima, o que eu acho que mais do que tudo bem. Mas assim, eu lembro que é um dos canais que eu comecei a assistir no começo e continuo assistindo até hoje, assim, eu acho ela um amor, e é uma das pessoas que eu quero conhecer muito na minha vida ainda, assim, pessoalmente. É que o seu canal, ele então já tem o quê? Uns 8 anos? 9, tem 9. E teve pouco tempo de... Eu lembro que acho que uma época vocês viajaram, né? Acho que até pro Alisson fazer, e aí a sua frequência deu uma diminuída, mas você nunca parou. Eu acho isso muito impressionante, assim. Essa constância é difícil, é uma coisa muito difícil, né, de fazer. Eu acho... O YouTube nunca foi minha profissão, assim, né? Eu nunca parei de fazer outras coisas para ser profissão youtuber, assim. No fim, as coisas acabaram confluindo e virou tudo uma bola só de, enfim, freelancer de humanas. Vocês devem saber mais ou menos como é que é. Inclusive, eu estava tendo uma conversa esses dias como, para mim, o YouTube era uma bolha fora da minha vida, assim, né? Era uma coisa que eu fazia enquanto eu fazia outras coisas.
E eventualmente as coisas foram se juntando a um ponto que todo mundo da minha vida sabe que eu tenho um canal, a pessoa me chama pra fazer um negócio por causa do canal, mas daí essa pessoa me sabe, assim, tudo virou uma bola só, enfim, é muito confuso isso pra mim ainda até hoje. Mas como o YouTube, assim, o YouTube nunca foi minha fonte de renda, ou minha profissão principal, nem nada do tipo, quando acontece alguma coisa, o YouTube dá uma parada, né? Então é mais ou menos isso. A gente viajou uma época, o meu marido foi fazer pós-doutorado, e eu fiquei um tempo lá com ele, não fiquei o tempo integral com ele, porque não dava certo, enfim, vida. Mas fiquei um tempo, e daí, enfim, mudou. Agora que eu tô fazendo doutorado, também, assim, eu dei uma levantada na frequência para quando rola, ótimo, não rola, tudo bem também, ótimo também. Para poder continuar com essas outras prioridades, mas são 9 anos, e foi em outubro que eu postei o primeiro vídeo, então tá bem pela boa, 9 anos, não tinha me dado conta, mas acho que foi mais pro final, se eu não me engano, tem que conferir isso. Mas tá lá ainda, às vezes em crise, às vezes achando divertido, às vezes achando que eu vou parar com tudo, às vezes achando, não, isso aqui é o que eu gosto de fazer, enfim, entre altos e baixos ele continua lá. Bom, então você faz faculdade, e aí como é que vai seguindo a sua carreira acadêmica? Porque depois vai ter outra faculdade, né, outras histórias aí. Então, eu estava de coração quebrado, porque eu tinha tentado esse mestrado e não tinha dado certo, enfim, e daí eu comecei a fazer uma pós-graduação, porque eu fiz PUC, né, o jornalismo eu fiz na PUC, e eu tinha feito iniciação científica na época da PUC, e eles davam uma bolsa para fazer uma pós-graduação. Quem tinha feito iniciação científica. E daí, bom, então tá, vou fazer, me deu tudo errado na minha vida mesmo, enfim, o drama, né? E daí eu fiz essa pós-graduação, chamava Comunicação, Cultura e Arte, e foi legal, e daí ela terminou em meados de 2013. Então, entre 2013 e 2014 eu não me estudei muito, assim. E, bom, pessoa tentando jornalismo, pessoa tentando ser repórter e quebrando muitas ilusões e, enfim, né, se ferrando no mercado de trabalho. Boa parte das pessoas com quem eu estou conversando sabem como é isso. E, enfim, em determinado momento eu comecei a fazer uma disciplina do mestrado de comunicação aqui em Curitiba para ver se era algo que eu consideraria e tal. E não era muito a minha vibe, eu vi que, não sei se eu quero pesquisar isso. E nessa época, o meu marido, que é uma pessoa meio louca, tinha começado a fazer letras. E ele chegava em casa das aulas todo o tempo e falava, nossa, você vai amar fazer isso, você vai amar fazer isso, você não sei o que, você precisa fazer isso, e blá, 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 blá. E eu pensei, bom, vamos lá, né? Eu tava em crise com o alemão, porque eu estudava alemão e achava que não falava nada, não conseguia fazer nada com alemão, enfim. E pensei, eu vou começar letras alemão, eu aprendo alemão, vou pra faculdade, quem sabe isso me ajude em alguma coisa. E então, em 2015, comecei a fazer letras português-alemão com ênfase em tradução. Fiz um bacharelado. E isso também veio porque eu tinha tido uma experiência de traduzir umas coisas em 2014, nesses freelas loucos que a gente aceita, e eu tinha achado muito legal traduzir, assim, pensei, talvez essa é uma coisa que eu possa fazer. E, enfim, foram esses caminhos que me levaram a letras, e em 2015 eu comecei letras, então. Foi longo, é cansativo fazer uma segunda faculdade, apesar de ser muito legal, porque você encara... você tem menos preocupação com as coisas bobas de prova e trabalho. Ai, que saco, tem que fazer prova hoje. Você não fica nervoso porque tem uma prova hoje, né? Mas, ao mesmo tempo, você também fica cansado, né? Então, demorou. Me formei em 2021. Então, foram ali 6 anos. Mas eu tranquei um semestre no meio também, então... Enfim, teve uma pandemia no meio também, então, enfim, tem essas questões. Inclusive, eu formalmente me graduei em 2020, porque, por causa do calendário acadêmico, a gente está no calendário de 2020, apesar de ser 2021, então é um pouco confuso. Então foi menos tempo, na verdade, tá vendo? Enfim, daí em 2018 eu comecei a fazer o mestrado. O que aconteceu
eu já tinha vontade, desde cedo, de fazer mestrado e doutorado em algum momento. E como eu já sabia um pouco de alemão quando eu entrei na faculdade, eu pulei alguns níveis iniciais de alemão e eu convivia com o pessoal que estava mais no final da faculdade, né? Pelo menos nesse núcleo do alemão, né? Não em tudo. E boa parte dessas pessoas estava tentando mestrado nessa época, assim. E daí dá aquela empolgação, né? Passa no ar o vírus da coisa, assim. E vírus não era uma boa palavra, né? Momento errado de usar a palavra vírus. Mas enfim, a euforia passa no ar. E foi daí que veio a vontade de fazer naquele momento. Então, em 2018, eu comecei o mestrado. Terminei em 2020 em estudos literários. Aí eu dei um tempo de 2000, né? Eu terminei no comecinho de 2020. 2020 eu não tava só continuando com a graduação, obviamente. E daí tentei o doutorado no fim do ano e entrei agora em 2021. Então é esse. E daí terminei a graduação finalmente. Então, essa aqui é um pouco confuso, mas foi isso que aconteceu. É que fazer graduação e mestrado ao mesmo tempo é puxado, né? Eu tinha uma vantagem, assim, uma coisa que me ajudou muito é que era na mesma instituição, né? Então, eu ia pra lá e ficava meio que lá o dia inteiro, assim. Então, isso me ajudou muito, porque se eu tivesse que ficar me locomovendo, com certeza ia ser muito pior. Assim, ia ser um caos bem, bem grande. Mas como era também na mesma linha, no mesmo conteúdo, né? Eu acho que isso também ajuda um pouco. São os mesmos professores e são leituras dos mesmos autores e por aí vai, né? Mas foi. Eu tenho preguiça hoje quando eu lembro. Coisa de jovem, né? Isso, né? Só pra manter o espírito jovem. Coisa de jovem. Realmente. A gente pode entrar no livro? O que vocês acham, gente? Eu tô curioso aqui, ver se... A gente já teve a resposta do livro, mas acho que vai ser legal. Eu acho que tem um ponto que eu queria falar só antes da gente terminar, mas a gente não falou dos seus cursos, Gi. Ai, meu Deus! Eu acho que tinha que falar um pouco. Que cursos são esses? Como começa? E como que as pessoas fazem para descobrir também? Acho que é importante. Então tá. Aconteceram. É o que eu falei, as coisas vão acontecendo e se encavalam todas umas das outras. Então, atualmente eu tô dando 2 cursos na área mais de literatura. Um deles foi uma proposta de 2 amigos meus, a Yamini e o Alexandre, que editam uma recém-fundada revista, que é a Matilda, revista literária. E eles começaram, então, com essa ideia de fazer os cursos e pediram para eu ter alguma ideia. E daí que veio o Além da Autoficção, que é sobre a primeira pessoa na escrita de várias autoras. Meu recorte são autoras que brincam com essas fronteiras da autoficção. Então elas estão fazendo um pouco do que é conhecido como autoficção, mas também estão fazendo coisas completamente diferentes ao mesmo tempo. Esse é um curso de 3 encontros só, e já foram 2, então ele está quase sendo encerrado, mas a gente já teve uma demanda para fazer ele uma próxima vez também. Então quando acontecer eu vou avisar no meu Instagram, que é o Gi Eberspache. Também tá rolando outro curso que a Ju também tá fazendo, de introdução aos estudos feministas da tradução. Esse é resultado de uma parceria minha com minha colega Manu, a Manuela Siqueira, e a gente tá fazendo esse curso por uma demanda mesmo que a gente sentia de ter um curso que fizesse isso pra gente, e a gente não teve na nossa formação, né? Ele é um curso livre que é ofertado pelos alunos do mestrado e doutorado do programa na UFPR, né? E é provável também que a gente oferte outras vezes, porque ele teve uma busca muito grande, a gente ficou muito feliz, assim, e surpresos, mas bastante feliz, que é um tema que as pessoas querem saber. Então é provável que a gente oferte em algum outro momento também, mas ainda não sabemos datas ou coisas assim, mas também avisarei no meu Instagram. E de vez em quando eu dou aula de alemão, ainda por cima. Mas, enfim, também aviso no meu Instagram. É menos empolgante que o de literatura, eu sei.
Se tem um lugar que alemão é empolgante, é nesse podcast. 3 de 4 pessoas já fizeram aula de alemão, então peraí, pô. 2 delas têm traumas com isso, né? É uma língua linda, a gente só tem que entender um pouco. Só tem que quebrar um gelo, ela é meio mal-humorada. De fato. Um clássico caso em que a beleza dói, né? Mas então, basicamente, você encontra tudo no Instagram da Gi Eberspacher, tudo junto, sem ponto, sem nada, né? Gi Eberspacher, tudo junto, sem ponto, sem nada. O que eu sou? É E de elefante, B de bola, E de elefante, R de rato, S de sapo, P de pato, A, C-H-E-R. Isso aí. Você acha ela no YouTube dessa forma, ou Vamos Falar Sobre Livros, né? Que é o nome. Vamos falar sobre livros, exatamente. É que eu já procurei seu canal com o seu sobrenome e aparece, então eu garanto que também aparece. Mas como se você quiser procurar direto, é o Vamos Falar Sobre Livros também, que você encontra todos os vídeos lá da Gi. Vamos começar agora a falar do livro, né, propriamente, né? A Gisele escolheu o livro da Susan Sontag, né, sobre a fotografia, que tá publicado aqui pela Companhia das Letras, né? E fala um pouco, eu sei que você já deu a explicação, né, do caminho, mas como é que foi para você exatamente esse livro, né? Acho que o caminho da Sontag você falou um pouco, mas do porquê desse livro, que eu confesso que assim, eu entendi perfeitamente a escolha, mas foi uma escolha diferente, achei uma escolha diferente, gostei. Então, foi curioso, assim, fotografia foi uma das matérias que eu gostava muito quando eu entrei na faculdade, tanto que eu entrei numa época que eu fotografava muito, e tinha câmeras e tal, assim. E daí esse livro, ele é meio desafiador, né? Vamos pensar, Gisele de 17 anos não tinha nada na cabeça. E a Susan Sontag menciona 5 pessoas por página, né? Assim, então você não entende nada. Então era aquele livro que você lê com o Google aberto para poder ficar, tá, que quadro é esse? Que pessoa é essa? O que ela tá falando? Filmes, né? Vai citando filmes. Exato, assim. Mas enfim, para quem não conhece, ele é um livro publicado em 1977 e a Susan Sontag é essa escritora, ela nasceu em 1933, faleceu em 2004 e ela é uma figura frequente, assim, né, na cultura americana, dessa pessoa meio intelectual, ela estudou letras, filosofia e coisas assim, e é dessas pessoas que os jornais chamavam para comentar fatos, basicamente. Ela era a pessoa da coluna de opinião, né, dos jornais e tal. Fazendo uma comparação que antigamente faziam com o Caetano Veloso, né? Qualquer opinião, queriam saber qualquer coisa, ligavam pro Caetano Veloso na Folha e falava: Caetano, o que você tipo, repercute quase isso daí, né? Exato, e como qualquer pessoa, às vezes ela dava umas bolas dentro e às vezes ela dava umas belas de bolas fora também, assim, né? Mas ela tem, então, uma produção bastante extensa na área de não ficção, tanto livros como esse que são mais temáticos, né, coisas mais aprofundadas no tema, ela vai ter ela vai ter o Doença como Metáfora, o AIDS como e as suas metáforas, que é uma espécie de continuação, assim, do Doença. Tem um livro que hoje, para mim, é mais importante, que é sobre fotografia, que é o Diante da Dor dos Outros, por exemplo, que eu acho um livro muito importante dela, assim. E ela teve alguma produção na área de ficção também, e ela gostava muito da área de ficção, e no fim da vida ela falou, inclusive, que queria ter produzido mais ficção do que não ficção, mas que a vida puxa, né? Os jornais ficavam pedindo, enfim. Eu acho que ela tem bons momentos na ficção dela, mas não é uma obra que me encanta tanto. A obra de não ficção dela me encanta bem mais, assim. E ele é um livro, então, que de 77, uma relação muito diferente do que a gente teria hoje com fotografia, né? Mas ele é um livro que vai tentar pensar o impacto da fotografia na sociedade americana, principalmente pensando em fotografia de guerra, né? Como que fotos de combate, fotos de atrocidades são recebidas e como isso impacta. Mas ela vai
voltar muito para o começo da fotografia, a diferença entre fotografia e a arte, e como a fotografia chegou nesse campo jornalístico, ou, enfim, de guerra, como que tudo isso foi acontecendo. Então, e ela vai mencionar, é bem isso, assim, é um monte de name dropping. Eu acabei de abrir aqui uma página e tem Mallarmé, por exemplo, assim, né? Então, assim, tem tudo isso, assim, né, no livro. E ela faz uma grande costura da sociedade, né? Porque sim, ela tá falando sobre fotografia, mas ela também tá falando sobre a sociedade em que ela tá, e quais são os medos e ansiedades e angústias e problemas da sociedade em que ela tá. E é muito... Para mim é muito interessante essa relação que ela faz. Então ela escolhe falar sobre fotografia, mas ela ao mesmo tempo está usando fotografia para explicar a sociedade em que ela está, mas ela usa a sociedade que ela está para explicar a fotografia, e as coisas estão sempre muito costuradas, né? E ver, eu que estava lá com o pessoal apresentando Bart, não sei o que, ver uma mulher relativamente recente fazendo algo assim, para mim foi muito impressionante, né? Não, é só uma questão da Sontag, que ela apanhou muito, né? Exatamente por se expor e por estar sempre falando de temas, né? Você falou da fotografia de guerra de 77, ainda muito recente, a Guerra do Vietnã, né? Assim, que eu sei que é uma questão que ela se posicionou e sofreu muitas críticas, né? Acho que ela sempre teve, a gente brincou da opinião, mas é porque é isso, né? Ela era uma pessoa que conseguia falar de muitos temas de uma forma muito incisiva e muito clara, né? Assim, os textos, apesar de ter essas milhares de referências, algumas para mim que, assim, a dos filmes que a Lu comentou, para mim é muito mais difícil, assim, sabe? Porque tem alguns nomes que você até ouviu, mas assim, ela fala de cinema francês, fala de cinema americano, fala do começo do cinema, fala de umas outras coisas, assim, que é muito impressionante, né, assim, eu confesso que, assim, eu entendo o que você falou da Gisele de 17 anos, mas, ao mesmo tempo, tem essa coisa da curiosidade, né, é um livro que ela não te fecha as coisas, pelo contrário, né, ela começa a te falar e fala assim, ó, tem isso que se compara com isso, e assim, do tipo, cara, fica à vontade, você pode pesquisar mais, você pode discordar, mas é isso, né? Meio que ela te dá um caminho, né? Querendo ou não, a gente tá numa época boa para ler esse tipo de livro, porque eu até falei, né? Eu lia com o Google aberto, mas eu tinha o Google quando eu comecei a faculdade. Fosse 10 anos antes, o nível de dificuldade desse livro é absurdamente maior, né? Exato. Eu fiz faculdade um pouquinho antes de você, Gisele. Eu entrei em 2004. E eu não lembro exatamente qual foi, mas eu acho que eu li o primeiro ensaio, basicamente, pra faculdade. Eu só lembro que eu não entendi tanta coisa, mas o Câmara Clara, ele vinha com as imagens, né, o do Bart. Ele descrevia a imagem e vinha a imagem, o que facilitava um pouco as coisas. Aí tem um ensaio, que eu acho que é o segundo, que ela vai citando o nome dos fotógrafos, e aí eu falei, que bom que eu tenho hoje em dia um celular, e aí eu ficava o tempo todo pesquisando o nome de todos os fotógrafos e circulando quais que eu tinha gostado para depois pesquisar mais, sabe? Porque ela vai citando muitos fotógrafos, né? Ela vai falando do trabalho deles e de como é que vai ser essa evolução, né, da fotografia. E eu também, né, gosto bastante do tema, enfim, não sou nem um pouco fotógrafa, acho que a Lu aqui é a mais fotógrafa da turma, mas, cara, eu pirei, assim, porque era bem... Na faculdade de jornalismo também, eu fiz a disciplina de fotografia, e eu amava, assim, de pedir para marcar porque, enfim, na faculdade que eu tinha, ainda tinha o laboratório de revelação, e a gente podia pedir para ficar à tarde para revelar foto. E aí eu ficava a tarde inteira lá com os técnicos do laboratório, tipo, revelando foto, eu achava aquilo o máximo. Então é muito mágico, né? Aí depois, um ano seguinte que eu fiz essa disciplina, eles trocaram para máquinas digitais. Perdeu-se boa parte do encanto. Eu amava o laboratório, Ju. Nossa, é muito gostoso. Eu também amava o laboratório, era muito legal. E eu até hoje, assim, tenho essa vontade dentro de mim de eventualmente fazer um laboratório em casa. É muito caro, né? Esse que é o problema, os químicos, é tudo muito caro. Como as cidades não têm um laboratório para você alugar por hora, sabe? Como ninguém pensou nesse negócio ainda, sabe? Tipo...
Olha, São Paulo era provável que funcionasse. São Paulo é difícil achar até onde revelar. As coisas estão realmente. Ainda tinha, né? Ali na 7 de abril, tinha muitos. Hoje em dia já quase todos fecharam. Luana foi a que viveu de fotografia aqui do grupo, galera. É verdade. Eu já vou fazer uma pergunta para Luana, então. Mas eu só um comentário rápido em cima do que a Ju falou. Eu acho que até ela faz um trabalho minimamente decente em descrever as imagens, né? Assim, óbvio que é sempre mais legal ver a imagem, né? Sem dúvida. Mas ela até faz um trabalho decente de descrição, que é muito subjetivo, é como ela se sentiu, né? E tal, mas enfim, tem uma relação com isso que eu acho legal. Mas é que ela também tá falando de autores e filmes e coisas o tempo todo, né? E essa coisa, que nem fulano. E continua a vida, assim, dizendo quem é fulano, né? Mas já que a Luana é a fotógrafa do grupo, Luana, como é que você já tinha lido? Como é que você se sentiu com o livro? Não tinha, menina. Porque assim, eu fiz, na verdade, quando jovem, eu fiz faculdade de cinema. E aí, dentro da faculdade de cinema, tinha disciplinas de fotografia e eu me apaixonei por fotografia. E foi ali que eu percebi que eu não queria cinema. E aí eu larguei tudo e fui para fotografia. Enfim, tentei viver de fotografia. Mas eu li A Câmara Clara, eu li outras coisas e eu não li esse livro na faculdade. Eu fico pensando por quê? Porque realmente é uma falha, assim, eu não sei o que aconteceu ali, não tinha isso na minha grade, tô um pouco chocada com isso. Mas eu acho que, assim, a minha relação com a fotografia, e sabe quando você lê as coisas e você tem aquele momento de, cara, é isso, assim, é isso que eu sempre quis falar e é isso que eu sempre quis expressar para as pessoas e ela coloca aqui em palavras de maneira linda. Eu acho que ela fala muito sobre uma ambiguidade da fotografia, que eu acho sensacional, que assim, a fotografia é obviamente um objeto mágico. Ela tem isso, né? Ela até cita aquela velha história que a gente repete o tempo todo dos povos que tinham medo da sua alma ser aprisionada e a gente dá um risinho sobre isso, imagina, hoje em dia a gente sabe que não é assim, mas aí ela mesma fala, né? Então vai aí e rasga uma fotografia. Né? Se não é mais mágico, se você é tão racional assim, vai lá e rasga. A gente não consegue, né? A gente tem uma relação com a fotografia, ela não é um objeto normal, comum, banal, né? Eu há pouco tempo, eu sei que, enfim, eu já estou falando demais, vou parar. Mas há pouco tempo atrás, eu tive que reduzir a minha vida, né, a 2 malas, eu tive que me desfazer de muitas coisas, por opção. E as pessoas sempre falam isso, falam, nossa, mas você não tem mais geladeira, você perdeu o seu sofá. E o mais triste de tudo, que as pessoas nunca falam, são as fotos. É mais triste do que qualquer coisa, é mais triste do que os livros. Porque o ato de você jogar as fotografias, os álbuns de fotografia fora, é muito brutal. Assim, é algo que você não se recupera, assim, tem um peso nesse ato que é absurdo, e mesmo que você tenha essas fotos digitalizadas, não importa, o objeto, né, isso é muito importante, isso é muito forte, assim. Então, obviamente que é um objeto mágico, mas ao mesmo tempo, e ela coloca isso no livro, a fotografia, de certa forma, banaliza o mundo, né. A gente tem essa impressão de que a gente está capturando algo do mundo e transformando num objeto, e a gente está simplificando o mundo. E aí eu acho que a frase que eu falei na abertura, né, de é uma forma da gente fazer a realidade parar, eu acho que a gente tem essa necessidade de, em alguns momentos, simplificar o mundo para que esse mundo caiba, né, dentro de nós e na nossa própria acepção de realidade. Mas isso também é perigoso, né, porque aí, de repente, com uma imagem, você acha que você compreende tudo, né, que você já esgotou o assunto. Então, é muito curioso como um mesmo objeto pode ter esses 2 fatores, assim, ele é mágico, mas ao mesmo tempo ele é banal, ele é barato, ele é trivial, ele é acessível, né? Então, como que pode? Eu achei curioso na Sontag que, assim, as análises delas nunca são conclusivas, né? Ela mostra um ponto, aí ela mostra outro e ela segue a vida dela. E aí você fica, meu Deus, mas e agora? Cadê a minha resposta, né? Ela não te dá, ela aceita a complexidade das coisas, assim. Eu achei um texto maravilhoso, de verdade, assim. Eu gostaria muito de ter lido isso na faculdade. Uma coisa que pra mim ilustra muito bem isso que a Luana tá falando é foto de ex-namorado, assim. É aquela coisa muito louca que você não consegue jogar fora, mas você tem, mas você não sabe o que fazer com aquilo, porque
é a coisa do objeto mágico, mas enfim, é uma coisa que não se encaixa mais no mundo, mas você tem aquilo visível, assim, né? Aquela coisa que não... é muito estranho, né? E mostra Porque bastante... é isso, né? É um tempo suspenso, né? Assim, né? De marcar mesmo. E como é curioso, né? Porque a gente tem uma relação muito diferente com uma foto que a gente viveu, que a gente tá, sei lá, uma foto de viagem, por exemplo, com uma foto de guerra, né? E que a gente não tá, mas a gente tá usando a foto de guerra como... Porque, querendo ou não, a foto que a gente tirou, que a gente aparece, é um registro de uma memória que é nossa, né? Mas a foto que outra pessoa tirou e que tá na mídia e que você tá vendo, é uma memória que está sendo criada em você a partir da foto, né? Não é uma memória que você viveu e fotografou. Enfim, tem essa discussão, né? Se você fotografou, você viveu, enfim, mas essa discussão de lado. Então é um impacto muito diferente, né? Mas é a mesma mídia. É muito louco mesmo, né? É muito louco. E eu fico me perguntando, assim, porque eu reli o livro também para a gente conversar sobre ele hoje, eu fico me perguntando, e hoje, né? A gente tem uma relação completamente diferente com a nossa própria imagem por causa das selfies e hoje, especificamente, coisas de Zoom e Meeting, enfim, né? Que a gente fica se vendo e vendo os outros nessa mesma mídia e tal. E a foto digital que a gente quase nunca imprime mais, né? A gente sempre vê agora nas telas, né? Então, é toda uma relação que continua mudando, né, a partir disso. Eu acho isso muito legal. O primeiro ensaio, eu gosto muito como ele termina. O primeiro ensaio que chama... Deixa eu localizar as pessoas aqui. Que é o Na Caverna de Platão. Que, pra mim, assim... É aquela coisa, né? Tipo, obviamente ela não previu o Instagram, né? Eu não tô falando isso. Mas pra mim, assim, o último parágrafo é tipo... É a nossa relação com o Instagram, da maioria das pessoas com o Instagram, sabe? Tipo, que ela fala assim: a necessidade de confirmar a realidade e de realçar a experiência por meio de fotos é um consumismo estético em que todos hoje estão viciados. As sociedades industriais transformaram seus cidadãos em dependentes de imagem. É a mais irresistível forma de poluição mental. E eu fiquei meio, meu Deus! Assim, porque conversou muito, né, com o que é o Instagram hoje em dia, né, eu tava mostrando pro Caleb uma pessoa que usa o Instagram de um jeito muito louco, assim, que eu sigo, assim, eu falei, olha, Caleb, olha como ela se relaciona com o Instagram, assim, sabe? Eu, de vez em quando, lembro de postar uma foto, mas por que eu tenho que postar aquela foto que eu lembrei que eu acho importante postar aquela foto, sabe? Então, eu achei isso muito interessante, assim, de fato, muita coisa mudou e eu fico imaginando ela hoje em dia pensando essas novas... Mas é muito impressionante como essa questão do consumismo e da estética é uma coisa já antiga que ela percebeu que vai, né? Eu acho, é isso, assim, a genialidade da pessoa, né? De conseguir perceber, né? Não é bem genialidade, mas é aquela pessoa que vai percebendo, né? Dentro da sociedade, né, que ela vive, ela vai pegando pistas e às vezes ela por isso que a gente fala, antecipou a ideia, né? Mas é porque tava lá o tempo todo, né? Tanto que a última frase desse parágrafo que a Jo começou de ler é: hoje tudo existe para terminar numa foto. Se você não tirou foto, não existiu, você não esteve lá, sabe? Tem essa coisa, né? Não leu o livro, enfim, né? Não. Uhum. Só uma coisa, assim, isso que a Ju falou, eu também grifei a mesma trecho, porque, enfim, a gente estava lendo aqui junto nesses últimos dias, né, cada um. Eu acho muito, e voltando a falar, né, da Susan, que é isso, que é um pouco desse sentimento do mundo, assim, né? Assim, esse sentimento que eu confesso que isso também me impressiona, assim, isso que a Ju comentou não é que ela previu, mas assim, de entender, e apesar do livro ser um livro de 77, a gente vive, de certa forma, com questões que ela trata lá o tempo todo, né? Se a gente pensa, ela comenta da foto da menina
no Vietnã, correndo, e eu lembro dessa foto, né? Você comentou dessa questão da imagem, assim, como que eu lembro dessa foto? Eu lembro dessa foto na revista Veja, sei lá, nos anos 90, assim, sabe? De ser uma coisa marcante, e recentemente a gente talvez tenha tido uma coisa que foi marcada por imagens, mas a gente também pode relacionar com foto, que foi um pouco do 11 de setembro, né? Que fez 20 anos recentemente, e tem um pouco dessa sensação, indo para mais até longe, tipo, sei lá, um dos primeiros fake que tem é daquele cara no topo, assim, né, tipo, meio que viralizou isso, né, é muito curioso, assim, porque eu acho que é um livro completamente atual, assim, sabe, tipo, ela fala de coisas lá que você percebe que uma coisa ou outra, mas ela uma hora ela brinca com o turismo, né, ela fala muito dos americanos e dos japoneses, especificamente, de que eles estão fazendo férias, mas eles se sentem como se precisassem estar trabalhando, né? E por isso está tirando foto, está fazendo coisas para mostrar, né? Ver ser produtivo, né? É muito impressionante. Eu lembro muito de uma experiência, a primeira vez que eu viajei assim mais para fora e tal, e eu tava em Berlim, e eu tava num museu de história natural, de ciência natural, assim, e tava eu e uma outra pessoa na sala, e eu estava meio de costas, assim, eu ficava ouvindo um plec, 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 e daí eu dei aquela virada pra ver o que era. Eu não sei se o cara já conhecia o museu, enfim, eu só tenho esse recorte muito específico, né? Mas a pessoa tava tirando foto de todos os itens da sala sem tirar a câmera. E não aparentava ser do tipo alguma pessoa do museu fazendo algum inventário ou alguma coisa assim. Parecia de fato um turista, roupa de turista e tal, enfim, experienciando aquela sala pela câmera, né? E é uma imagem que ela usa muito, né? A pessoa que não viu com os olhos, ela viu com a câmera, né? A câmera era a lente que você estava vendo no olho. E é muito, muito marcante, porque, principalmente quando a gente está pensando nessas câmeras mais antigas ou nas câmeras profissionais, não o celular, né? Isso não se aplica para o celular, mas você realmente vê no recorte ali do frame, né? Porque você tem que colocar teu olho, você fecha o outro olho e tal. Então, muito da postura da própria foto faz esse recorte de mundo que vai te mostrar como que você vai ver o mundo e como que você vai contar o mundo, como que você vai lembrar do mundo. E é muito louco, porque daí a gente tem essas imagens que não foram a gente que tirou, às vezes a gente nem estava vivo, né, no caso da menina, por exemplo. Mas a gente tem essas imagens que contam desses momentos do mundo, mas a gente não necessariamente sabe o contexto específico, mas a gente sabe que aquela foto indica um horror, a menina correndo, né? A gente sabe que aquela é uma foto de desespero, né? Então, às vezes a gente pode não ter a conexão imediata de quando ou onde foi aquela foto, mas ela continua dizendo isso pra gente. Eu acho que o 11 de setembro um pouco mais próximo, né? Mas também tem uma geração que já nasceu, tem muitas gerações que já nasceram depois do 11 de setembro, né? E como que essa imagem permanece, né? Eu acho que esse ponto da gente viajar e talvez tirar mais fotos do que viver, ela aponta também uma coisa que eu achei interessante, que é a possibilidade de você construir a sua própria ficção, né? E talvez construir a nossa ficção seja mais importante do que viver. Então, você está ali fazendo uma curadoria do que você quer mostrar, do que você quer lembrar, do que você quer registrar, né? E isso, com as redes sociais, muito mais. Mas já na época do álbum, você estava fazendo isso, né? Eu fiquei pensando nisso, como que você construía o álbum e selecionava as fotos, né? Como que você montava? Você já tinha ali um livro, né? Uma ficção, uma peça de ficção para mostrar para as pessoas. E aí tem uma parte do livro que eu achei muito curiosa. Me incomoda um pouco a forma como ela fala dos chineses no livro, mas acho que isso é um outro ponto. Mas aí ela fala que na China as pessoas não tiram fotos espontâneas, né? Toda foto é posada e que eles ficam muito irritados quando você tira uma foto espontânea deles, né? Porque é quase como se você estivesse negando a essas pessoas a possibilidade de ser um agente ativo nessa ficção. Você não está dando oportunidade deles de posarem, de escolher qual ângulo que eles querem que você registre, né? Você está tirando completamente a escolha, está deixando isso ao acaso e que isso seria quase uma violência, né?
E eu achei isso muito curioso, assim, como que a gente está o tempo todo construindo também a nossa narrativa através das imagens, né? Eu gosto muito do Luiz Fernando Veríssimo, basicamente tudo que eu leio na minha vida me lembra alguma crônica dele, mas eu lembro de uma crônica dele que ele falava que ele ficava muito horrorizado pensando nas fotos que ele saía sem querer. Sabe, quando você tá nas férias, sei lá, no museu, e aí tem um cara atrás de você tirando foto, você saiu naquela foto, já era, você pertence àquela pessoa de certa forma, com algo que você não tem absoluto controle, você tá totalmente vulnerável, né, a pessoa vai poder pegar aquela foto e rir da sua bermuda, e rir da pose constrangedora que você saiu, então é um pouco isso, né, como a gente quer ter muito controle, e de certa forma, as fotos às vezes fogem desse controle, né, a gente fica incomodado quando não nos é permitido ter esse controle. Nossa, eu tenho muitos comentários para fazer, eu tenho que cuidar para não esquecer de nenhum deles. Primeiro, eu gosto muito da Susan Sontag, eu acho que ela disse coisas muito importantes, ela tem um impacto imenso em mim, mas ela fala umas besteiras de vez em quando e eu concordo muito esse jeito meio estereotipado que ela tem de tratar certos grupos, com certeza, assim, é algo que hoje teria que ser bastante questionado lendo a obra dela. E é uma mulher inteligentíssima, mas é uma mulher de seu tempo, né? E isso também revela todas essas questões, assim. Então esse era um comentário. A coisa da foto e dessa edição das fotos é muito interessante, porque se a gente pensa, a coisa do filme era mais caro. Então a gente não podia ficar tirando muitas fotos, não sei como era para vocês, mas a minha mãe era super preciosa com o que você podia fotografar, porque você tinha que comprar o filme, depois você tinha que levar o filme para revelar e pagava por unidade de foto, assim, né? Então tinha todo um cuidado, e daí essa edição já começava em que foto que você vai tirar, qual é o evento que você pode fotografar. Não podia, assim, um dia normal em casa, pegar a câmera e tirar uma foto, assim, não era algo que acontecia. E agora você vai mandar, tipo, um bom dia, amor, tudo bem? Tem uma foto aleatória, bizarra do teu pé, ou alguma coisa do tipo, assim. Então, é uma relação, né, toda totalmente diferente. Eu lembrei de uma visita que a gente fez na escola, no zoológico. Eu estava na primeira série e minha mãe me deu a câmera e um rolo de filme. E eu podia gastar o rolo de filme inteiro. E foi o dia que eu tirei minha primeira selfie. Tipo, uma foto borradíssima, assim, toda meio fora de foco e tal, mas tem uma foto minha, assim. E várias fotos que não dá pra ver nada, porque, tipo, era um macaquinho no meio de uma árvore, tipo, a foto, né, assim, umas fotos muito bizarras. Mas é um rolo de filme que eu tenho muito carinho, assim, quando eu vejo, porque era aquele momento de liberdade, né, de eu posso tirar a foto o que eu quiser, o que decido, não tem minha mãe aqui atrás falando, né, o que tirar foto. E hoje essa coisa mudou muito, né, porque antes, e esse era o meu último comentário ao que a Luana falou, porque antes até você tinha lá a tua foto de bermuda na foto, no álbum do cara, só que era a memória do cara e era para 10 pessoas que ele vai mostrar aquela foto, 20 pessoas que ele vai mostrar aquela foto. Hoje, alguém faz isso e posta na internet, né? E a gente tem, mesmo uma pessoa normal já tem vários seguidores, isso não é mais uma coisa privada, né? É uma coisa super pública. E potencializa muito isso, né? Essa coisa que você falou do se tornar outra coisa e sair do controle. E, nossa, hoje você saiu muito de controle, né? Completamente. E sabe uma coisa louca que eu fiquei pensando no livro? Eu nunca tinha parado pra pensar. É óbvio, mas eu nunca tinha parado pra pensar. As pessoas não sabiam como elas eram quando eram crianças. Fiquei chocada com essa informação. Porque mesmo a gente, eu também, Caleb, tenho poucas fotos, filme, toda essa questão, mas a gente ainda tem fotos. Você ainda consegue pincelar, assim, né? Você consegue criar ali uma linha do tempo da sua vida razoavelmente completa. As pessoas não sabiam como elas eram quando crianças, antes da fotografia, né? Isso é muito louco. A coisa que a gente estava falando da identidade dos livros, de montar a biblioteca, também tem um pouco, né, de montar o álbum de fotografia e às vezes essas memórias que a gente tem, que são meio induzidas também pelas fotografias que a gente tem, né? E tem isso também.
Você constrói uma linha de como você é, né? Através da imagem que você tem, né? Assim, nessa época, e tanto que é fácil, né? Assim, a gente olhar e falar, essa época, e remete fácil, né? A nossa memória é totalmente ligada a essas fotos que a gente já tem uma conexão, né? Mas essa coisa da gente ser induzido, eu sei que o Caleb é apaixonado por esse tema também, mas de como confiar na memória, né? Porque você tem uma imagem, você não lembra do acontecimento, você lembra da foto. Então, você lembra do registro, você não lembra do acontecimento em si, você lembra do registro do acontecimento. Não necessariamente aquilo é verdade, né? Tipo, são muitas camadas aí de abstração até a gente ter a nossa lembrança mesmo, né? Tem muitas coisas da minha infância que eu não lembro, e eu lembro por causa da foto, né? Eu tive uma conversa, né? A coisa de ter irmãos mais velhos. A gente tava falando de lembranças e tal, e eu lembrei, eu lembro de um aniversário que eu era criança e o tio tava me provocando pra pôr o dedo no bolo e tal. E daí minha irmã falou, nossa, mas tem foto disso? E eu não lembrava de ter foto, assim, eu não lembrava visualmente da foto. Mas aí quando ela me mostrou a foto era muito parecida com o que eu me lembrava. E eu fiquei me perguntando, será que eu realmente lembro? Ou será que eu tinha uma memória muito bizarra da foto sendo experienciada de alguma forma, assim? E é super banal, uma criança colocando o dedo no bolo ali do aniversário e tal. Mas eu tenho quase certeza que eu tenho uma lembrança reconstruída a partir da foto e esqueci que a foto existia, assim. Cara, eu acho isso fascinante, assim, sabe? Porque é isso, a gente não sabe necessariamente, né, de como, em que ponto que é, né? Eu também, assim como ela falou, do tipo, eu tenho poucas lembranças, então as fotos nesse sentido recontam, né? E é meio curioso como a imagem, e a Susan trata isso, né, de como é forte, né, o que ela impacta na gente, né, seja uma foto de guerra ou até alguma outra coisa. Recentemente eu vi uma foto, alguém brincou, só quem foi do subúrbio ou não sabe o que é isso, e era um piso, a Juliana até acho que tinha na casa dela, ela comentou, era um piso desses de caco, de caquinho vermelho, e cara, tipo, aquilo, nossa, me veio a lembrança da minha avó, assim, olha como a gente consegue fazer as relações, né, a gente é puxado para esse tipo de coisa, né? E eu gosto muito de um livro, acho que eu já indiquei ele aqui, mas vou falar de novo, que chama A Chuva Antes de Cair, do Jonathan Coe, que é um autor inglês, né, britânico, e o livro é contado a partir de fotos, né? E aí é uma moça que está tentando entender um pouco da história da família, tem, enfim, bafões e tudo mais, e o que ela deixou foram as fotos, mas na verdade mais do que as fotos são as fitas, porque a pessoa não enxerga, né, que tá falando, e aí a pessoa tá contando, nessa foto tá assim, mas na verdade, olha, a gente tirou essa foto, mas tava puto com fulano, sabe, tipo, então ele brinca com essa ideia da foto, a pessoa que não enxerga, e a pessoa narrando, porque é isso, a foto é aquele segundo, né, que você rouba do tempo, mas ela não te conta o que tá acontecendo de verdade, né? Ela talvez te dá o contexto, mas pode ser outra coisa, né? É muito essa ideia do momento congelado, né? Que eu achava que era do Bart, mas não era aqui, ó, da Susan. Que é isso, né? É aquele segundo, aquele microsegundo, né? Que tudo conspira e parou ali, assim, né, na foto, assim, e a forma como ela diz, ela vai falando sobre isso em vários momentos dos ensaios é muito bonito, né, dessa questão desse momento e justamente de que ele pode ser fabricado, ele pode ser, né, ali de certa forma adulterado de algum jeito ali, eu acho isso bem interessante também. Já que estamos no tema foto, basicamente o podcast inteiro, tem uma foto da Susan Sontag que eu amo, e ela tem fotos ótimas até da época final da vida dela, que ela tava com a Annie Leibovitz, enfim, né, mas tem uma foto maravilhosa que ela tá com uma fantasia de urso, tipo esses macacões que as pessoas ficam em casa assim com as orelhinhas e tal, que é maravilhosa essa foto. Enfim, era isso. Eu só queria dizer que tem uma foto da Susan Sontag maravilhosa com roupa de ursinho. Pronto. Mas imagina você ser casada com a Annie Leibovitz, cara. Eu amo as fotos dessa mulher, assim. Eu acho ela absolutamente sensacional também. Imagina,
Cara, assim, você tem que andar posando, assim, né? Porque, tipo, ela vai te fotografar, sabe? Tipo, Mas elas fazem um livro juntas, né? Chama Woman, e é um livro de fotografias que a Annie Leibovitz tirou de mulheres, algumas famosas, algumas não. E a Susan Sontag daí escreve um prefácio interessante, que ela retoma algumas das ideias do Sobre Fotografia, é um livro bem posterior, né? Mas também relacionando com essa ideia da imagem da mulher, né? E o que isso representa também, porque são retratos lindos, né? E nem sempre foi uma mídia acessível para muitas mulheres amplamente, né? Eu queria só falar de um outro, né, tem um ensaio que é acho que é o terceiro ou o quarto, peraí, deixa eu ver aqui, gente, peraí. Que é o sobre o heroísmo da visão. E eu acho meio curioso porque ela fala muito sobre uma questão da beleza, né? E tem um trecho que eu fiquei muito com isso na cabeça, acho que a nossa conversa toda aqui, né? Que ela fala, as pessoas querem a imagem idealizada, uma foto que mostre com a melhor aparência possível, sentem-se repreendidas quando a câmera não devolve uma imagem mais atraente do que elas são na realidade. Mas poucos têm a sorte de ser, entre aspas, né, fotogênicos, ou seja, parecer melhor nas fotos, mesmo quando não são maquiados ou beneficiados pela luz do que na vida real. A circunstância das fotos serem muitas vezes elogiadas por sua espontaneidade, por sua honestidade, indica que a maioria das fotos, é claro, não é espontânea. É isso, e eu fiquei muito pensando nisso, né, de como a gente indiretamente passou por isso, acho que todo mundo aqui pensando de ter passado por essas fases da máquina do filme, né, da fotografia de uma outra forma, para chegar hoje no celular com, sei lá, os meus sobrinhos têm eu não consigo organizar mais as fotos deles, assim, sabe? Do tipo, eu tenho pasta e eu vou jogando as coisas do tipo, ó, tá lá, assim, tipo, eles vão ter a vida toda deles, assim. Tenho vídeos e fotos em todos os momentos, né? Não tem essa preocupação. E como que vai ser isso, né? Realmente, a gente imagina esse livro escrito em 77 falando de uma outra situação, principalmente da questão dos Estados Unidos, mas como que vai ser talvez a próxima geração, né? Assim, uma continuidade disso, né? E eu não sei vocês, mas sabe esses videozinhos que às vezes aparecem no Instagram dos pais com as crianças e daí eles colocam um filtro e a criança fica impressionada ou assustada porque, enfim, aquilo muda a percepção dela. E a gente não é só que a gente tem a vida inteira documentada, mas é que essa geração mais nova tem muito filtro. E eles têm isso em cima ainda, né, da documentação e da própria imagem, que já é uma coisa louca, né? É o que a Luana falou antes, de você não sabia como você era quando era criança. E agora você não só sabe, mas você sabe a versão melhorada, entre aspas aqui. Mas a versão filtro de você, né? É muito estranho, né? Muito estranho tudo isso. Muito estranho, porque hoje a câmera pode, se você usar o filtro certo, a câmera devolve uma imagem bonita, né? E essa que é a questão. Essa questão da quantidade é algo que eu penso muito. Porque, assim, a gente tinha um limite até pouco tempo atrás, que armazenamento digital era caro. Então, você não podia armazenar muitas coisas. E hoje em dia isso barateou absurdamente, né? Então, você tem, como o Caleb falou, você tem 50 mil fotos no seu celular, e aí você não sabe o que fazer com aquilo, aí você joga para um Google Drive, mas você também não edita aquilo de forma alguma, você só vai tocando foto ali dentro, né? E aí acaba seu limite, aí você compra mais por R$5,90, e aí você vai vivendo a sua vida. E eu fico pensando se ter milhares, centenas de milhares de fotos não é mais ou menos como não ter nenhuma, porque no fim você vai ter tantas que você não vai nem saber como procurar, você vai querer uma foto específica, porque a gente não dá conta de editar, de selecionar, de fazer uma curadoria mínima das nossas imagens, né? A gente vai jogando tudo ali, torce pelo melhor. Então, eu fico pensando nisso, né? Antigamente você tinha muito poucas, mas você selecionava, você guardava, você criava álbuns, e hoje em dia a gente tá num, assim, é o limite, assim, a gente não tem mais limites, né? A gente tira foto de absolutamente tudo, não sabe o que guardar, não sabe onde guardar, de que forma guardar isso. Todo mundo tem uma história triste de que em algum momento se perde um computador, e aí de repente você perdeu tudo que você tinha ali dentro.
Então eu fico pensando nessas coisas também, enquanto esse número excessivo não é por si só assustador, assim, e até opressor num certo sentido, né? Sim, porque quantas vezes a gente não vai abrir ali o álbum para procurar um negócio e fica tipo, nossa, por que eu tirei 5 fotos dessa mesma coisa, assim, porque você podia ter deletado as outras, né, assim, você não precisava ter tirado, mas você, já que tirou, podia ter deletado, mas a gente não faz isso, né? Eu acho que a Ju também ia... Não, era outra coisa. É que eu fico pensando nisso, né? Essa questão do filtro. Esse mesmo ensaio que o Caleb estava falando, né? Que é o do. O heroísmo na... É o heroísmo da visão. Ele já começa falando isso, né? Que o Fox Talbot, que foi um dos primeiros criadores, ele criou o filtro também. Então, ao mesmo tempo que ele falou, ó, isso aqui é a realidade, ele conseguia manipular a realidade, né? Tipo, como isso chocou, mas espera, como assim? Você, né? É que, né, não é a mesma coisa como. E a coisa fácil que é hoje em dia você colocar um filtro de Instagram, né? Que aí você afina o nariz, você fica com a pele mais uniforme, e bibibi, né? Tem essas coisas todas, mas é bem impressionante, assim, que já naquela época já se pensava nisso, né? De tipo, não, mas dá pra dar aqui um jeitinho, sabe? Dá pra dar uma sambada aqui, sabe? Eu achei isso engraçado. E era um trabalho super artesanal isso de manipular imagens, né, de luz e de tampar um pedaço, de depois de estampar outra coisa e ir construindo. Imagina quantas horas e quantas tentativas e erros, né? Porque não é um Photoshop que você fez uma coisinha errada, dá um Ctrl Z e voltou para o que você tinha antes. Você tem que começar do zero, assim, né? O papel tá exposto, é isso, começa de novo, né? Então era outra arte, né? E é meio curioso nesse sentido como ela faz, né, nesse capítulo específico, a relação com a pintura, né? E esses paralelos e essa mudança, porque é meio curioso, porque obviamente, talvez uma ignorância minha, mas assim, eu jamais pensei na relação com a pintura, sabe? Tipo, porque pra mim não já eram coisas separadas assim, né? E é legal que nesse texto ela faz relações e essa mudança, né, de perspectiva, o começo das reações, até mesmo os artistas que usavam isso, né? E um pouco como... E isso é diferente com o Instagram, por exemplo, ou outras mídias de passar imagens. Mas como no começo a gente é muito apegado ou dependente desses fotógrafos específicos, né? De certos nomes, que são as pessoas que têm grana e cacife para aparecer nas revistas, obviamente, e que vão viajar, que vão, enfim, vivenciar certas experiências, e são essas pessoas que mostram que certas coisas existem, né? É a partir dessas câmeras que a gente sabe como que é alguma coisa na China ou em qualquer outro lugar que seja, assim, né? Porque antes a gente não sabia. Então a gente não sabia como a gente era quando era criança, mas a gente também não sabia como eram os animais na África direito, né? A gente tinha aqueles desenhos e tal, ou a gente não sabia muitas coisas, assim, né? E agora essas imagens dão essa sensação que a gente sabe de tudo, só que no começo é um grupo muito específico de pessoas que está tirando essas fotos e passando isso em veículos específicos ainda por cima, né? Mas o mundo perde um pouco da novidade, né? A gente tem a sensação quando a gente visita um lugar de que a gente já viu antes, né? Às vezes até com uma luz melhor, né? Tem uma coisa meio... Você acaba se decepcionando um pouco com o real, porque você já viu antes, editado, né? Você já viu a Mona Lisa muito maior do que ela é na tela do seu computador, né? Assim, sem gente na frente. Maravilhoso. A gente tem mais algum comentário sobre... assim, em geral, sobre o livro? Não, só queria falar que, assim, eu fui curioso só dos fotógrafos, das coisas que elas citam, porque alguns eu conhecia mais ou menos, poucos, né? E a Juliana é a pessoa que lê com mais atenção. Então a Juliana foi pesquisando e eu falei, vou tacar o pau aqui na leitura. Ju, quando você pesquisar aí, você me fala, assim. E um que me chocou muito foi aquele de Wisconsin, que é Wisconsin That Trip. Cara, assim, tipo, tem umas coisas nessas fotos desses
primeiros que ela indica, enfim, que ela fala como que começa a fotografar a população e tudo mais, e acho que esse foi um dos perturbadores, assim, esse e o cara que tirava foto dos edifícios, né, sendo construídos, e aquela sensação de perigo absurda, né, assim, e nesse sentido, assim, para quem for ler, não faça como eu, faça como a Juliana, e realmente vá pesquisando, porque é uma experiência do olhar mesmo, né? Aliás, momento para abrir parênteses para as editoras, coloquem as fotos quando for o caso. Pô, esse podia, né? Esse tinha que ter, né? Merecia, né? Porque assim, não precisa ser muitos, mas assim, às vezes ela fala de uma específica ou de alguma coisa que, tipo, já daria pra, tipo, ó, é isso aqui, ó, a gente tá falando isso daqui. E seria ainda mais dinâmico, né? Eu acho, como a Gi falou, quando ela cita uma foto específica, ela até descreve, mas aí às vezes ela fala, como o trabalho de fulano. Aí você fala, tá, qual é o trabalho de fulano? Aí você vai lá e você tem que dar um Google, porque, né? E aí você vê, e aí muitas vezes até você reconhece, né? Alguns são fotógrafos bem famosos, algumas fotografias são bem icônicas, mas essa de Wisconsin tem todo um bafafá que fala que o cara deu uma exagerada, mas as fotos são assim, perturbadoras, sabe? Eu fiquei meio chocada. E aí aqui em São Paulo a gente tem eu sempre achei uma biblioteca meio excêntrica, mas o IMS, quando abriu o instituto lá na Paulista, é uma biblioteca só de fotografia. E aí eu já tô pensando, tipo, mano, quando der pra entrar nessa biblioteca, eu vou levar esse livro e vou sair procurando todos os, sabe, tipo, os fotolivros dessas pessoas. Vai ser um passeio que eu vou fazer, porque, tipo, eu pirei em vários, assim, sabe? E aí eu falei, eu quero ver mais o trabalho dessa pessoa, sabe? Pegar e tal. Então, eu entendi a biblioteca do IMS depois de ler esse livro com mais atenção. Assim. Enfim, né, eu acho que a gente falou bastante que ele é um livro incrível, né? Eu acho que para pensar, para quem gosta de fotografia, ele fica ainda mais vívido, mas mostra justamente toda essa versatilidade da Susan Sontag, que é um negócio assombroso. E aí eu queria saber, já que você, Gi, leu muito mais coisa dela, assim, o que você acha que, além disso, assim, se a pessoa quer começar a ler Susan Sontag e não se interessa, talvez, tanto assim por fotografia, o que você indica para começar a ler Susan Sontag? Porque rola um medo, né? Porque é isso, ela é uma mulher extremamente intelectual, né? Mas eu acho que ela fala de uma forma simples, né? Mas é uma mulher que tem essa questão das referências e tudo mais, então tem algumas pessoas que têm um pouco mais de medo nesse sentido. Queria saber o que você indicaria aí. Tem um livro que tem ressoado muito para mim agora, que é o Diante da Dor dos Outros. É um ensaio de 2003 e ele é um livro que vai já pensar um pouco das Torres Gêmeas ali, né, do 11 de setembro, mas ele vai pensar desde Goya e as pinturas do Goya, e vai passar um pouco pelas ideias de fotografia, com as fotografias de guerra e tal, mas como a gente reage diante da dor dos outros. E ele é um livro que para mim tem feito muito sentido nos últimos tempos, e ele é curto, ele tá aqui perto, ele tem 107 páginas, então é um livro que eu indicaria. Em termos de ficção, eu gosto muito de ele, não sei se chega a ser uma novela, mas ele chama Como Vivemos Agora. Ele foi publicado pela Companhia das Letras, uma edição bem bonitinha, pequena, na década de 90, se eu não me engano. Não sei se é fácil de encontrar, mas eu acho que na internet deve ser fácil. O texto em inglês chama The Way We Live Now. E para mim, em termos de ficção, é a melhor ficção escrita dela, porque ela vai pensar nessa época da AIDS e da disseminação da AIDS. É um grupo de amigos, e uma das pessoas do grupo de amigos descobre que tem AIDS, e é o andamento disso, e é um pouco num fôlego, porque fulano disse que foi no hospital e que não sei quem está bem, mas daí fulano foi depois e disse que já não estava, mas tá tudo bem. E ele tem um ritmo
E é um pouco essa coisa do quem disse, e disse, que era um pouco da época, né? Que é um registro bastante da coisa da época, assim, que eu gosto muito. Que mais que daria para ler dela? Eu gosto dos livros de ensaio sobre literatura também. Então ela ficou muito famosa com o Against Interpretation, que ficou contra a interpretação, que teve edição nova recentemente aqui no Brasil, então é um livro fácil de encontrar. Mas é uma coleção dos ensaios que fizeram ela famosa, e daí dá para começar a entender um pouco do pensamento dela. Eu não tenho a edição em português, então eu não sei os títulos, eu tenho uma edição bem antiguinha dele em inglês, super fofa. Mas ela vai falar, por exemplo, da Simone Weil, vai falar Jorge Lucas, vai pensar em literatura, vai ter um pouco sobre filme, tem um ensaio contra a interpretação, que é bastante famoso. Então ele tem o Notes on Camp, que eu também não sei como que ficou a tradução, mas que é o camp, essa linguagem, essa estética, palavra, é bastante usada ali na época pelos homossexuais, né? Quem assiste Pose, aquilo tudo é muito camp, né? A palavra que descreve esse cenário, assim. E então é um texto dela falando sobre isso. Então ele é um livro muito legal para pensar várias coisas e ver justamente como ela vai indo para muitos cantos e muitos lados e tal, né? Então é um livro que eu gosto muito também. Tem o último livro de ensaios dela, que eu acho curioso. Ele não é um livro tão bem acabado, né, perto dela morrer, mas ao mesmo tempo, ele é interessante porque já é aquela fase final de vida e tem um pouco esse gosto de últimas coisas que ela está dizendo, assim. E o que era importante para ela na época e tal. Então ele é um livro legal também. Tem muita gente que chega nela por causa daquela entrevista que ela deu para Rolling Stone, que também foi publicada em livro. É interessante, talvez seja um caminho mais acessível um pouco, porque a coisa da fala e da entrevista acaba sendo um pouco menos nomes, um pouco menos, né, elaborado, assim, de um jeito que às vezes pode ser um bom caminho de entrada. Eu diria que é isso. Eu não começaria... Eu recebo muito essa pergunta, se dá para começar pelos diários. Eu não começaria pelos diários. Eu gosto dos diários, mas eu não começaria por ali. E a gente tem que ter uma coisa em mente quando a gente está lendo os diários, que é o filho dela que está editando, e ele deixou muito claro que ele está editando explicitamente, do tipo, cortando partes que ele não quer que apareçam, seja porque a mãe dele não vai aparecer numa luz boa, ou ele não vai aparecer numa luz boa, ou pessoas que estão vivas não vão aparecer numa luz boa. Então a gente acha que vai ter que esperar uns anos para poder ler esses diários, alguns bons anos, para ler esses diários com cuidado mesmo, de verdade, assim. Só uma coisa, mas é estranho você começar por diário nesse sentido, né? Porque, né... Assim, acho que talvez seja mais interessante você ler paralelo, né? Se você quiser encarar, né? Porque às vezes é uma coisa do tempo, né? Talvez quando ela escreveu, sei lá, alguma coisa importante, você vê como que ela chegou naquilo, talvez, né? Através do diário. Pode ser. Me parece que existe uma fixação, assim, por essa parte da vida pessoal dela, tanto nas biografias sobre ela a gente também vê um pouco isso, assim. E os diários dão, obviamente, um olhar para dentro dessas coisas, mas também não sei se o olhar é tão íntimo que as pessoas esperam por causa dessas edições, né? Mas eu concordo, assim, eu sempre, para qualquer autora, assim, ou autora, minha regra seria ler a obra. Se você gosta, você vai para esses escritos pessoais e eles vão fazer mais sentido, né? Mas o que o autor quis deixar é a obra, né? O que o autor quis publicar é a obra. Mas, enfim, é uma pergunta que eu recebo com frequência, se dá para começar pelos diários, e dá, claro que dá, né? Qualquer leitor pode fazer qualquer coisa, dá, mas, assim, eu não sei se é um caminho que eu recomendaria. Deixa eu só perguntar. Você vai perguntar a briga da biografia? Exatamente, porque teve uma puta polêmica, né, com a biografia do Moser dela, né, enfim, eu lembro até do texto da musa da Juliana, né, da Janet Malcolm. Da Janet Malcolm, ela, enfim... Destrói ele de uma forma linda.
E eu queria saber se você leu, assim, se você... Eu não li esse texto, fiquei curiosa agora pra ler. Então, vamos ver se eu chego perto das críticas dela. Querendo ou não, acaba sendo... Eu li, a primeira coisa, eu li. Acaba sendo uma fonte importante, porque ele conseguiu pesquisar muitas coisas e fazer entrevistas e ter acesso a coisas que não estão de amplo acesso, né? Então, se alguém quer muito conhecer coisas sobre a Susan Sontag, infelizmente acaba sendo uma das fontes que a gente tem e, enfim, vai ter que ler em algum momento. Mas a gente tem que ler com uma mão bem pesada de crítica, assim. Me incomodam algumas coisas. Eu gosto muito de gêneros híbridos e eu sou muito consciente que um biógrafo nunca vai conseguir retratar a verdade do biografado, isso não é algo apreensível. Mas eu não gosto da mão e do encaminhamento do Moser para fazer isso, assim, porque ele se põe num tom assim de verdade universal, falando sobre ela, quando na realidade ele está fazendo muita coisa subjetiva ali também dentro da obra, né? E eu não acho que ele acerte esse tom assim de costurar tudo isso, porque tem muitos momentos que parece que ele está analisando ela, e assim, um que eu não gosto, eu não acho que ele é ninguém para analisar ela, assim, mas dois que, cara, você não é ela que você está analisando, sabe? Você está analisando entrevistas, relatos, escritos, o que deixa a própria análise que ele está fazendo frágil. Ela deve ter feito isso porque ela devia se sentir... Moça, você não sabe, assim, você não sabe isso, sabe? Então para de falar como, sabe, isso me irrita um pouco. E me irrita um pouco como ele vai fazer críticas, porque também, eu acabei de fazer críticas a ela tá ali e existem aspectos que realmente precisam ser criticados, e ele vai ficar incomodado com a relação que ela lida com a sexualidade dela publicamente, e acho uma crítica bastante válida. Mas o jeito também com que ele não encaminha essa discussão, né, de um jeito que deixa claro o que ele está pensando, de onde que ele está partindo, por que ele está falando, mas que coloca nessa voz universal, assim, enfim, eu gosto dos gêneros híbridos, não teria problema nenhum em ele se colocar dentro da biografia. O meu problema talvez é justamente que ele não se coloque dentro da biografia e tente soar como esse narrador meio onisciente, que ele não é, assim, né? Então... enfim, eu acho ela bem problemática em alguns aspectos. Não sei se ele embasa algumas das afirmações que ele faz com cuidado que deveria, mas enfim, é uma fonte de informação importante ainda sobre ela. A gente espera que a gente tenha outras biografias no futuro para não precisar recorrer a ele, né? Mas, Gil, me conta rapidinho o que a Malcolm fala. Foi quando saiu a biografia mesmo, né? Ela escreveu um texto para New Yorker, né? Falando justamente, né? Porque ela tem aquele livro sobre as biografias da Sylvia Plath, né? E aí ela fala justamente disso, né? De tipo, ele se coloca num lugar que ele julga ela o tempo todo. Então, ele cria meio que uma personagem extremamente ególatra. E aí ele vai julgando ela, assim, então por mais que ele tenha essa pesquisa, ele cria essa narrativa em cima dessa opinião dele, sabe, sendo que é o que você disse, né, é impossível você fazer uma biografia e pesquisar anos sem se envolver, né, com o que você está estudando, mas que você precisa, na verdade, pensar naquilo que no resultado daquilo, né, daquilo que você está escrevendo, né, e do que aquilo vai acarretar, assim. Então, basicamente, ela fala que o cara não é ético, basicamente. Porque se fosse um livro vendido como Susan Sontag e eu, a minha relação com a obra dela, alguma coisa assim, e ele deixando muito explícito que é isso que ele tá fazendo o tempo todo, às vezes é um livro que poderia ter funcionado muito bem, né? Porque daí ia estar lá, essa relação tá no pacto com o leitor, é um livro que você tá lendo por ela, mas também por ele, e que isso seria parte, talvez seria um livro interessante no fim das contas, né? Mas do jeito que ele se põe como essa voz onisciente e coloca toda essa carga de julgamento, não funciona. Não funciona.
Gente, muito obrigado, viu? Assim, a paciência aí, com fome, todo mundo desse podcast com fome, mas obrigado aí pela conversa, foi excelente. E assim, sigam a Gisele, assim, a gente, quando eu comecei a fazer, a gente começou a falar de livro na internet, fazendo canal no YouTube, o canal da Gisele foi sempre referência pra saber o que, tipo, o que ela achou de tal livro, e aí pesquisava, assim, eu sempre gostei muito, assim, e, enfim, sigam mesmo, assim, eu acho muito impressionante continuar fazendo, assim, sabe? Com tudo isso que você falou de vida. Porque é isso, né? O YouTube tem essa coisa de cansar, então, enfim, sigam mesmo. Ai, gente, eu que fiquei feliz com o convite. Imagina vocês três aqui conversando comigo, me dando bola, querendo falar sobre essas assuntos. São as bolhas da internet fazendo bem, assim, né? A gente consegue fazer isso porque a internet deu certo. Não, imagina, gente, obrigada pelo convite. Foi um prazer imenso conversar com vocês. Mas é isso, gente. Muito obrigada, Gi, de novo. Obrigada, gente. E obrigada a quem chegou até aqui ouvindo a gente. Não, muita gente chega, muita gente chega. Esse tipo de episódio é um que as pessoas gostam muito porque eles são mais longos. Então vai faxina, vai lavar louça, a gente faz companhia por muito tempo, então... Não, e falar enfim, pra quem tá ouvindo a gente, que não conhece ainda, a gente tem o nosso Apoia-se, né? apoia-se.com/, o nome do livro podcast. Tem algumas recompensas, conheçam, enfim, busquem e sigam a gente no Instagram. É isso, né? Sim. Então, até a próxima, mais, gente. gente. Tchau, tchau. Tchau, Até tchau. mais, gente.